Boa noite a todos presentes, aos ouvintes da Rádio Transversal FM e aos internautas que nos acompanham. Com a presença de Deus, iniciaremos a 16ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte, presente. Hélio Rossi. Presente. João Abdala Marum. Mateus Marum de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Sidney de Jesus dos Santos. Presente. Convido o nobre vereador Sidney de Jesus dos Santos para fazer a leitura de um trecho bíblico. Primeiramente, uma boa noite a todos aqui presentes, aos nobres vereadores, os ouvintes que acompanham online e os ouvintes da Rádio Transversal. Vou ler Salmos 127. Benção divina sobre a família do justo. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver. Então do trabalho de tuas mãos será feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar, como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Essas são as palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, e artigo 63, inciso 3 do regimento interno desta Casa, requer ao plenário a dispensa da leitura da ata de sessão anterior, passando diretamente sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. E a ata da 15ª sessão ordinária está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. Está aprovado. Salto de Pirapora, 15 de maio de 2017. Ofício 107/2017 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e ao ensejo face ao requerimento 093/2017, de autoria do nobre vereador João Abdala Marum, que solicita a disponibilização da relação integral de toda a dívida a receber do município, considerando o maior detalhamento possível de devedores, encaminho-lhe em anexo parecer da divisão da receita do município para apreciação. Na oportunidade, aproveito para renovar a Vossa Excelência e aos nobres pares meus protestos de estima e consideração. Requerimento número 113/2017. Requerimento de autoria do vereador Hélio Rossi. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a instalação de um braço de luminária na Rua Roque Martins Fogaça, esquina com a Rua Roque Moreira de Souza, no Jardim Paulistano. Justificativa. Esta é uma reivindicação antiga dos moradores da rua citada, pois o local é muito escuro à noite e, consequentemente, bastante inseguro. Segue em anexo foto do local citado. Dessa forma, requeiro que esta medida seja analisada e posta em prática em prazo adequado. Sala das Sessões, 16 de maio de 2017. Hélio Rossi, vereador. Requerimento número 113 de 2017, de autoria do vereador Hélio Rossi, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado.
Requerimento 114, 2017. Requerimento de autoria do vereador Matheus Marum de Campos. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que, de acordo com o ofício 017-2017 da Procuradoria de Justiça de Salto de Pirapora, referente ao inquérito civil número 14.067.0000252/2015-4, atenda às respectivas recomendações administrativas abaixo, a qual cito ipsis litiris. 1. A partir do recebimento da presente recomendação, destine os ônibus adquiridos com recursos do FNDE, Programa Caminho da Escola, para o serviço de transporte escolar no prazo de 30 dias. 2. Caso haja veículos que foram adquiridos com os recursos do FNDE, que não se prestem mais ao transporte de alunos, que o município proceda regularmente à baixa de tal bem nos termos do Decreto Federal número 99.658/90, que regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alineação e outras formas de desfazimento de material e sobre o qual devem os entes federados espelhar-se para a regulamentação própria. 3. Fora dessa circunstância, é imperioso que os veículos sejam novamente empregados no transporte escolar, caso não estejam nessa atividade e providenciada sua recaracterização de forma prescrita pela autarquia gestora do fundo, no prazo de 30 dias a partir do recebimento desta recomendação, sob pena de medidas judiciais cabíveis em face da administração pública municipal e dos agentes públicos eventualmente envolvidos nos fatos. 4. Seja dada ampla publicidade à presente recomendação, como sua divulgação nos órgãos de publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal, nos termos do artigo 27, inciso 4 da Lei Federal número 8.625, de 12 de novembro de 2003. Portanto, requeiro que esta medida seja posta em prática com a brevidade que o tema merece. Sala das Sessões, 16 de maio de 2017, Matheus Marum de Campos, vereador. Requerimento número 114, 2017, de minha autoria, está em discussão. A respeito do requerimento, só fazendo uma breve correção, não foi a Procuradoria que nos enviou, foi a Promotoria de Justiça que nos enviou. Deve estar escrito errado no requerimento. Então, quem nos enviou o ofício com essa solicitação foi a Promotoria de Justiça, foi a nossa promotora, não a Procuradoria. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 115, 2017. Requerimento de autoria dos vereadores Matheus Marum de Campos e Sidney de Jesus dos Santos. Requeremos ao chefe do Poder Executivo, que nos termos regimentais, que determine ao setor competente a análise da possibilidade de reparo das proteções guarda-rail da ponte sobre o rio Pirapora na estrada vicinal João Vermelho, no bairro do Piraporão, e também limpeza nas margens da referida estrada. Justificativa. Após um acidente automobilístico recente, as proteções laterais da ponte citada foram arrancadas, se tornando em um ponto extremamente perigoso, seja para o trânsito de veículos como para o tráfego de pedestres. Vale citar que a ponte localiza-se próxima a uma curva da estrada vicinal e, com o mato alto em suas margens, diminui por completo a visibilidade de aproximação da ponte, exponenciando ainda mais o risco de acidentes. A curto prazo, faz-se premente a colocação de sinalização adequada, alertando sobre o perigo existente. Em anexo, incluo algumas imagens da atual situação aqui tratada. Deste modo, requeremos que essa solicitação seja analisada e colocada em andamento com a brevidade que o problema requer. Sala das Sessões, 18 de maio de 2017, vereadores Matheus Marum de Campos e Sidney de Jesus dos Santos.
Requerimento número 115/2017, de minha autoria e do vereador Sidney Jesus dos Santos, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 116/2017, requerimento de autoria dos vereadores Clodoaldo Soares de Almeida e Matheus Marum de Campos. Requeremos a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a análise de prolongamento da rede de água para atender a rua Antônio Bueno de Oliveira Neto, bairro Boa Vista. Justificativa. A solicitação se baseia no fato que, atualmente, as residências do local são atendidas por poço artesiano e fossas, cujas quais acabaram contaminando os respectivos poços. Segue também em anexo declaração do ocorrido feito pelo senhor Ivan Ricardo Borgato, gerente setorial da Sabesp. Requeremos, pois, que esta medida seja avaliada e posta em andamento no menor tempo hábil possível. Sala das Sessões, 19 de maio de 2017, vereadores Clodoaldo Soares de Almeida e Matheus Marum de Campos. Requerimento número 116/2017, de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida e de minha autoria, está em discussão. Presidente, posso usar a tribuna? Com a palavra, o vereador Clodoaldo Soares. Boa noite aos que compõem a mesa, aos vereadores, a vereadora Cleide, aos que estão aqui na Câmara com a gente, os que estão online, os que estão ouvindo pela transversal. Eu gostaria de deixar bem claro, principalmente para o pessoal que mora ali no Boa Vista, ali, que inclusive acho que a vereadora Cleide também mora, já foi cobrado muito, que esse requerimento aí, não é questão de luxo, não é questão de política, não é de nada. Eu gostaria que tanto o executivo lá, os que estão lá, o secretário, que olhasse com muito carinho, porque é uma prioridade. Isso aí é uma prioridade. Eu gostaria muito mesmo que esse requerimento fosse visto com muito bons olhos lá na prefeitura, porque o pessoal lá está passando por um problema lá, que é complicadíssimo. Eu acho que o mínimo que um ser humano tem o direito é de uma água. E eu tive na Sabesp, o Ivan falou para mim que se a prefeitura, no caso o prefeito, der um apoio, ele consegue colocar uma bomba lá, e o pessoal lá, eles estão praticamente em umas 10 casas na rua lá, que eles estão sem água. Eles estão buscando água aqui no Campo Largo para beberem. Então, eu acho que isso aí não é um luxo, eu acho que é uma prioridade mesmo. Então, a gente faz o requerimento aqui, 10, 20 requerimento aqui, fica assim, a gente vamos ver, mas eu acho que isso aí é uma prioridade. A gente não está aqui para condenar ninguém, não estamos aqui para, muito menos, falar, do nosso prefeito executivo aí. Só que isso aí eu acredito que é uma prioridade. O pessoal lá está com poço, fossa, tudo um do lado do outro, está sem água para beber. Então, acho que o mínimo da atenção deveria dar para esse pessoal lá, que é lá do Boa Vista. Só isso só. Obrigado a todos. Requerimento continua em discussão. Requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, e se forem contrários, queiram se levantar. Requerimento está aprovado. Requerimento 118/2017, requerimento de autoria do vereador João Abdala Marum. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao chefe do Poder Executivo, através do setor competente, os seguintes questionamentos. 1. Existe em andamento algum projeto de recuperação fiscal concomitante ao abatimento por parte dos munícipes da dívida ativa do município?
Qual é o status atual desse projeto em relação à urgência? Quais as contrapartidas que serão propostas pelo Poder Executivo para a efetivação do projeto de recuperação fiscal? Justificativa. Agradecendo também a presteza que o excelentíssimo senhor prefeito atendeu a este vereador quanto à disponibilização da situação atual da dívida ativa do município, esta solicitação se fundamenta na necessidade de que ações sejam criadas para o recebimento, mesmo que parcial, da dívida citada, utilizando-se das ferramentas permitidas pelas leis vigentes. Requeiro, pois, que esta medida seja analisada e posta em prática com a maior brevidade que o problema tratado merece. Sala das Sessões, 17 de maio de 2017. João Abdala Marum, vereador. Requerimento número 118, 2017, de autoria do vereador João Abdala Marum, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. O requerimento está aprovado. Indicação número 026/2017, indicação de autoria do vereador Sérgio Ventura. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, a análise da possibilidade de que seja providenciado a poda da árvore e a troca das lâmpadas na praça situada na rua Floresmílio de Carvalho, Jardim Silva Barros. Justificativa. A poda da árvore e substituição das lâmpadas a ser realizada na área citada é uma solicitação dos moradores que residem naquele local, pois o local se encontra muito escuro, sendo ponto de entorpecentes. Sala das Sessões, 16 de maio de 2017, Sérgio Ventura, vereador. Indicação número 027/2017, indicação de autoria do vereador Sérgio Ventura. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, a análise da possibilidade de que seja providenciada a limpeza dos terrenos pertencentes à Prefeitura Municipal na localidade da rua Alcides Vieira da Rosa, no Jardim Daniel Davi Haddad. Justificativa. A limpeza a ser realizada na área citada é uma solicitação dos moradores que residem naquele local, pois o mato alto tem incomodado a população frequentemente. Após a estiagem das chuvas intensas deste último verão, a vegetação cresceu em várias partes da cidade e a população reclama que os terrenos têm sido abrigo de bichos peçonhentos, apresentando riscos aos munícipes, principalmente crianças e idosos. Sala das Sessões, 16 de maio de 2017. Sérgio Ventura, vereador. Indicação número 28/2017. Indicação de autoria dos vereadores Matheus Marum de Campos e Sidney de Jesus dos Santos. Indicamos ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a análise de manutenção das ruas do bairro São Manuel II, com colocação de cascalhos nas vias. Manutenção do asfalto da rua Gentil Areias, São Manuel I. Justificativa. Nos locais citados, a chuva causou estragos consideráveis no leito carroçável, dificultando significativamente o tráfego de automóveis e de pedestres. Especificamente na rua Gentil Areias, a chuva carregou o asfalto, cortando a via de um lado até o outro. Requeremos que esta indicação seja analisada e posta em prática em tempo adequado. Sala das Sessões, 17 de maio de 2017. Vereadores Matheus Marum de Campos e Sidney de Jesus dos Santos. Indicação número 29/2017. Indicação de autoria do vereador Sérgio Ventura. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, a análise da possibilidade de que seja providenciada a limpeza e a manutenção do terreno pertencente à Prefeitura Municipal, situado entre a Rua Portugal e Rua Itália, no Jardim Santa Bárbara. Justificativa. A limpeza a ser realizada na área citada é uma solicitação dos moradores que residem naquele local. Entulhos jogados no terreno citado têm incomodado a população frequentemente, além de uma boa parte do asfalto estar deteriorado, apresentando risco aos munícipes. Sala das Sessões, 17 de maio de 2017, Sérgio Ventura, vereador.
Mensagem justificativa do projeto de lei 003/2017, de 23 de maio de 2017. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares, e ao ensejo encaminho-lhe o presente projeto de lei que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 80 mil através de excesso de arrecadação comprovado na página 5 do balancete da Receita do mês de fevereiro de 2017, ficha 159. Esclarecemos que se trata de recursos provenientes de convênio com o Estado de São Paulo, convênio esse assinado em 2013 e que somente agora teve as verbas liberadas pelo Estado de São Paulo. Como se trata de transferência de recurso público, a Santa Casa de Misericórdia faz-se necessário o atendimento ao disposto da Lei Federal 13.019 de 2014, daí a necessidade da aprovação da presente lei, que tem por finalidade adequar a transferência dos recursos ao novo marco legal das organizações sociais, regulado pela referida lei federal. Dada a urgência da matéria, solicitamos que seja o processo tramitado segundo o rito especial de urgência previsto no artigo 59 da Lei Orgânica do município de Salto de Pirapora. Certo de que o presente projeto de lei receberá o acolhimento e aprovação dessa Igreja Casa de Leis, submeto a apreciação de Vossas Excelências nos termos da Lei Orgânica deste município. Joel da Viadade, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 003/2017, de 23 de maio de 2017, dispõe sobre a transferência de recurso para a Santa Casa de Misericórdia, autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e dá outras providências. Joel da Viadade, prefeito do município de Salto de Pirapora, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei e em conformidade com o artigo 42 da Lei Federal número 4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora, Estado de São Paulo, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a transferir para a Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora a importância de R$ 80 mil proveniente de repasse de recursos públicos mediante convênio assinado com o Governo do Estado de São Paulo. Parágrafo único. Os recursos de que trata o caput deste artigo serão destinados à aquisição de medicamentos a serem utilizados nos programas de saúde pública desenvolvidos pela Santa Casa de Salto de Pirapora. Artigo 2º. O município de Salto de Pirapora firmará termo de fomento mediante inexigibilidade de chamamento público com a Santa Casa de Misericórdia de Salto de Pirapora para a transferência de recursos previstos no artigo anterior. Artigo 3º. Fica autorizado ao Poder Executivo, através do setor de contabilidade, a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 80 mil, como se segue. Artigo 4º. A cobertura do crédito suplementar previsto no artigo anterior será processada mediante a utilização do excesso de arrecadação a se verificar no exercício de 2017, decorrente da transferência financeira realizada pela Secretaria do Estado de Saúde, nos termos de convênio para aquisição de medicamentos assinado entre o Estado de São Paulo e o município de Salto de Pirapora, conforme termo aditivo número 01/2016 ao convênio número 1598/2013, o qual consta do anexo a esta lei. Artigo 5º. O projeto orçamentário, objeto da suplementação, passa a compor o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias do exercício de 2017. Artigo 6º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentárias próprias. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Joel da Viadade, Prefeito Municipal.
Mensagem justificativa referente ao projeto de resolução 003/2017. O presente projeto visa determinar um regramento adequado para o uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal. Atualmente, a Câmara possui 2 veículos próprios e apenas um servidor lotado no cargo efetivo de motorista. E o uso dos veículos oficiais por servidores ainda não era objeto de regulamentação adequada por parte desta Casa de Leis. O projeto agora apresentado busca preencher esta laguna legal, criando regras de utilização dos veículos e determinando corretamente as responsabilidades pelo cuidado e manutenção deles. Acreditamos que, com a presente resolução, será possível utilizar de maneira correta os veículos, evitando a responsabilização indevida da Câmara Municipal e de seus servidores. Frente a todo o exposto e dos benefícios que a presente proposição almeja conquistar, quer para a administração, quer para os servidores e parlamentares, conta signatário com a colaboração dos demais pares para sua aprovação. Sala das Sessões, 22 de maio de 2017, Matheus Marum de Campos, presidente. Projeto de resolução número 003/2017, de 22 de maio de 2017. Regulamenta o uso dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Salto de Pirapora e dá outras providências. Matheus Marum de Campos, presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o parágrafo único do artigo 64 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 152 do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Para os fins previstos nesta resolução, é considerado veículo oficial da Câmara Municipal todo aquele de propriedade do município adquirido pelo Legislativo ou posto à disposição para seu uso exclusivo. Artigo 2º. O veículo oficial destina-se ao transporte de vereadores e servidores, no exercício das suas atribuições institucionais e outras atividades de interesse da Câmara Municipal. Parágrafo único. O uso de veículo oficial fica restrito aos fins estabelecidos no caput deste artigo, sendo expressamente vedada sua utilização em benefício particular ou de terceiros. Artigo 3º. Excetuados os casos especiais, somente é permitida a utilização de veículo oficial para os fins previstos no artigo 2º desta resolução, nos dias úteis. Parágrafo único. Considera-se casos especiais para o uso de veículo nos dias não úteis. Primeiro, viagens de representação em solenidade dentro e fora do município. Segundo, participação em seminário, encontros, cursos, congressos e congêneres. Terceiro, participação em reuniões comunitárias, audiências públicas e sessões itinerantes. 4. Retorno de viagens. 5. Outras hipóteses adequadas à espécie, desde que submetidas à aprovação da presidência. Artigo 4º. Para os efeitos dessa resolução, entende-se por usuário o servidor que, mediante a autorização expressa da presidência da Câmara Municipal, deva utilizar veículo oficial do Poder Legislativo Municipal para deslocamento em razão de serviço público de interesse da Câmara Municipal. Parágrafo único. O usuário condutor de veículo oficial sujeita-se ao fiel cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito vigente e às disposições desta resolução. Artigo 5º. Quando não estiver sendo utilizado, o veículo oficial deverá permanecer recolhido à garagem do prédio da Câmara Municipal, salvo por expressa autorização do chefe do Poder Legislativo, observadas as formalidades previstas
nesta resolução. Artigo 6º. A Diretoria-Geral da Câmara Municipal deverá manter, por meio do setor de patrimônio, controle interno sobre os veículos oficiais e sua utilização, através de arquivo contendo os documentos de propriedade dos veículos, o valor da aquisição, o estado de conservação, a relação de despesas ocorridas, bem como outras informações relativas ao uso e à conservação de cada veículo da frota oficial do Poder Legislativo Municipal, bem como adotar as providências necessárias para sua manutenção, limpeza e asseio, não excluindo as funções típicas do motorista. Artigo 20 do Decreto Legislativo número 001/2016. Parágrafo 1º. O controle interno, quando ao estado de conservação dos veículos oficiais, deverá ser feito anualmente, através do preenchimento no mês de dezembro do termo de vistoria do veículo oficial. Parágrafo 2º. O usuário que constatar qualquer problema no funcionamento do veículo deverá comunicar imediatamente à Diretoria Geral. Artigo 7º. O veículo oficial da Câmara Municipal deverá ser conduzido pelos servidores em exercício nos cargos de motorista e motorista de gabinete, constantes no quadro de pessoal da edilidade, conforme Decreto Legislativo 001/2016 ou outro que posteriormente suceda. Parágrafo único. Havendo impossibilidade de cumprimento ao que dispõe do caput deste artigo, o veículo oficial da Câmara poderá, mediante autorização da Presidência, ser conduzido pelas seguintes pessoas, desde que devidamente habilitadas e cujos dados de identificação constem previamente no cadastro de usuários condutores, organizado e atualizado periodicamente pela Diretoria Geral. 1. Servidor ocupante de cargo público, efetivo ou comissionado do quadro do pessoal da Câmara Municipal. 2. Servidor ocupante de cargo público de motorista do quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal devidamente cedido. Artigo 8º. A solicitação para o uso do veículo deverá ser feita mediante requerimento enviado à Presidência acompanhado de justificativa, com antecedência mínima de 3 dias da data de utilização do automóvel. Parágrafo 1º. A liberação do veículo obedecerá à ordem cronológica dos requerimentos, salvo o caso de urgência devidamente comprovado, que terá preferência sobre os demais, conforme determinação da Presidência. Parágrafo 2º. Não será permitida a utilização em dias consecutivos de veículo oficial pelo mesmo usuário, exceto se não houver requerimento de outra pessoa para aquela data ou, na hipótese de situação devidamente justificada, mediante autorização expressa da Presidência. Artigo 9º. Após o deferimento da solicitação do uso do veículo oficial pela Presidência, a Diretoria Geral deverá expedir formulário de autorização da saída do veículo, acompanhado da ficha de controle de deslocamento do veículo, documentos esses que deverão ser entregues ao usuário, que deverá mantê-los em sua posse durante a utilização do automóvel. Parágrafo único. A ficha de controle de deslocamento de veículos citado no caput deste artigo e que deverá ser entregue à Diretoria Geral após a utilização e devolução do automóvel, contará as seguintes informações: dados do veículo, dados do usuário, dados do condutor do automóvel, caso seja pessoa diferente do usuário, a quilometragem registrada no início e término da viagem, as datas de início e término da viagem, os horários de saída e chegada nos itinerários de ida e regresso, outras anotações de interesse. Artigo 10º. Os veículos oficiais somente poderão trafegar durante o horário de expediente do Poder Legislativo Municipal. Parágrafo único. Em razão de interesse público, mediante expressa autorização da Presidência, poderão trafegar os veículos oficiais
fora do horário de expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados. Artigo 11. Salvo para o atendimento de interesse público devidamente comprovado, é proibida a disponibilização do veículo oficial com a finalidade de: primeiro, transportar servidor da residência para a repartição pública de serviço e vice-versa, excetuada a hipótese de viagem a serviço, devidamente comprovada e autorizada. 2. Transportar pessoas estranhas ao quadro do Poder Legislativo Municipal. 3. Transportar servidores ou qualquer outra pessoa a passeio ou em excursão de qualquer natureza, ou à casa de diversões, supermercados, estabelecimentos comerciais e de ensino, ou a qualquer local alheio aos interesses e atividades da Câmara Municipal. Artigo 12. Os condutores de veículos oficiais são responsáveis pelas infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, decorrentes de atos praticados na condução do veículo oficial. Parágrafo único. Compete à Diretoria-Geral, na hipótese de recebimento de multas de trânsito impostas em relação a veículos oficiais, identificar o seu condutor no momento da infração e, se for o caso, proceder ao desconto em folha de pagamento nos limites da lei, do valor pecuniário da seção aplicada, podendo ser parcelada em até 3 vezes, bem como a transferência dos pontos atribuídos pela infração, observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Artigo 13. O condutor do veículo oficial que se envolver em acidente de trânsito deverá imediatamente notificar o fato à presidência da Câmara, providenciando o respectivo boletim de ocorrência e solicitando, se for o caso, a assistência securitária e a realização da perícia. Artigo 14. Em caso de acidente de trânsito ocorridos pelo dolo ou culpa do condutor do veículo oficial, nos termos dos dispostos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, sem prejuízo da aplicação de sanção disciplinar cabível na espécie, o condutor responderá perante o órgão público em regresso pelos danos causados a terceiros. Artigo 15. O servidor ou vereador que tomar conhecimento da utilização de veículo oficial em desacordo com o disposto nesta resolução, deve, sob pena de conivência, comunicar imediatamente o fato à presidência da Câmara. Parágrafo único. A presidência, ao ser informada da utilização indevida do veículo oficial, providenciará de imediato a instauração de sindicância destinada a apurar o ocorrido ou as medidas necessárias para a instauração de comissão especial no caso de vereadores. Artigo 16. Caberá à Secretaria Executiva desta Casa a elaboração e redação, à Secretária Executiva desta Casa, a elaboração e redação dos modelos de documentos a serem utilizados para o controle dos veículos, conforme especificados na presente resolução, logo após sua promulgação. Artigo 17. As despesas com a execução da presente resolução correrão por conta das verbas próprias consignadas no orçamento. Artigo 18. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 22 de maio de 2017, Matheus Maron de Campos, presidente. Vereadores, a palavra está livre. Senhor presidente, peço usar a tribuna para poder falar. Com a palavra, o vereador Sidney Jesus dos Santos. Primeiramente, uma boa noite a todos, os vereadores,
público aqui presente, Rádio Transversal, quem acompanha online. Quero deixar aqui uma indicação e uma reclamação ao chefe do setor de trânsito, e peço para ele que, por favor, dá uma atenção maior para o nosso requerimento, para nossos problemas que nós estamos tendo em nossa cidade sobre o trânsito, as sinalizações inadequadas, né? E o risco que as nossas crianças vêm correndo nas portas das escolas, certo? Eu peço uma atenção maior no semáforo da nossa cidade, citado na rua Graciliano de Albuquerque Souza e a rua Elias dos Santos, sendo a sinalização do semáforo está de modo de 2 estágios, certo? E o trânsito em nossa cidade, ele precisa do quê? Tirar esse semáforo de 2 estágios, nesses 2 locais, e colocar um de 3 estágios, certo? Para quê? Para poder fluir mais o trânsito. Ali na frente do cemitério, os carros vêm sentido da maternidade, virando à direita, o carro tem que parar ali para poder descer a rua da escola da Célia Batista, né? Da rua Célia Batista. Então ali já vai sufocando o trânsito ali, certo? Se uma carreta parar ali, para o trânsito todo. E outra reclamação também, já foi feito um requerimento, se eu não me engano, pelo vereador João Marum, foi um pedido de lombada naquela escola, né? Eu não sei se foi o seu João, foi o Miguel, fez um pedido, e até agora não foi feito. Está tendo os tapa-buraco? Concordo, tem buraco, né? Pode quebrar um carro, mas a prioridade é as crianças da gente, é a vida das nossas crianças. Então, se o prefeito ou o chefe do setor de trânsito poder dar uma atenção maior para essa parte, eu fico muito grato. Também estou aqui não só para fazer reclamação, também estou aqui para agradecer o setor das máquinas, né, que hoje teve lá no São Manuel, até o prefeito acompanhou lá. Quero agradecer pela patrulhagem que teve lá nas ruas, jogou material que foi pedido, nós fez indicação hoje aqui, não tinha consciência que hoje eles iam estar passando lá. Quero agradecer por atender nossos pedidos, né, que o presidente da Câmara aqui, Matheus Marum, fizemos, e eles hoje foram lá e fizeram um ótimo trabalho. Amanhã estaria retornando para poder fazer algumas ruas que faltaram, né? Quero agradecer. Também quero deixar para os munícipes esclarecido que eles vieram me procurar em rede social falando sobre a necessidade das fraldas geriátricas. Então, eu entrei em contato com o chefe da assistência social. Segundo ele me informou, que as fraldas geriátricas estarão sendo liberadas, né? As de tamanho G serão liberadas 30 fraldas, mediante a visita social. As demais E, G e M, até sexta-feira, serão normalizadas. Então, quero mostrar para vocês aí que eu estou trabalhando, juntamente com nossos vereadores aqui, e correndo atrás da necessidade. Nós não estamos parados, né? Mas tudo tem o seu procedimento, né? As licitações, as compras. Teve um problema nessa licitação, na compra das fraldas, agora já foi resolvido, e espero que essa semana, né, esteja tudo consertado e não falte a fralda. E fico grato também a todos que me procuram em rede social, me ligam, procuram na Câmara Municipal, e convido a todos, né, que me procurem em rede social, as associações de amigos de bairro, e procurem a gente sábado, que a gente vamos abrir a Câmara, né, vai ser a Câmara aberta, que procurem a gente aqui para passar os problemas, porque a cidade, os outros falam, a cidade é pequena, a Sal de Pirapora, ela é pequena, mas se você não trazer o problema para nós não vamos adivinhar. E agradeço se vocês virem trazer o problema para nós, porque a gente estamos aqui para trabalhar. E isso a gente tem uma união dos vereadores aqui, né? E espero que o executivo também, a partir de agora, engrene aí com os secretários,
que venha se unir a gente também, né? Para poder fazer um belo trabalho na cidade. Obrigado e boa noite a todos. A palavra continua livre. Só gostaria de recordar aos vereadores e também os ouvintes da Rádio Transversal e os internautas que nesse sábado nós vamos dar início ao projeto Câmara Aberta. É um projeto muito legal, muito interessante. Eu acredito que a gente vai conseguir ouvir bastante gente, que o pessoal que trabalha durante a semana não pode vir até a Câmara para conversar com a gente, trabalha no mesmo horário que a Câmara está aberta. Agora todos sabem que aos sábados, a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia, a gente vai estar aqui para atender todo mundo. A presença dos vereadores não é obrigatória, mas eu gostaria que houvesse a adesão de todos, gostaria de reiterar o convite a todos que se façam presentes aqui, que é no intuito único e exclusivo de ajudar a população. Então, repetindo mais uma vez, a partir deste sábado e em todos os sábados que virão depois desse, nós estaremos aqui de portas abertas, das 9 da manhã ao meio-dia. Vereadores, a palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Fernando Duarte. Boa noite a todos. Na verdade, eu queria aproveitar também, fazer um convite, né? Ler o convite, na verdade. Como todos sabem, além de vereador, eu também sou funcionário público e membro da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer de Salto de Pirapora. E aqui eu vou fazer uma leitura também de um convite, né, de uma das oficinas que a gente está realizando lá no Centro de Educação e Cultura, para vocês, para os vereadores, especialmente para todos os vereadores, né? Então aqui, aos excelentíssimos senhores vereadores, em nome de toda a Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, é com muita satisfação que venho, por meio desta, convidá-los a participar do curso de Gestão Cultural. O curso faz parte do Núcleo de Economia da Cultura, que integra o projeto Raízes, Núcleo de Formação e Pesquisa em Artes de Salto de Pirapora, com o objetivo de investigar assuntos referentes à gestão de ações, eventos e atividades relacionadas à cultura. O curso tem na sua programação tópicos como gestão de pessoas, economia de cultura, políticas públicas de cultura, entre outros. Para nós, seria uma honra e uma grande alegria contar com a participação de todos vocês. O curso será ministrado quinzenalmente, sempre na primeira e na terceira quinta de cada mês, das 17 às 19 horas, no Centro de Educação e Cultura José Marcelo, pelo professor Flávio Melo, ator, diretor e gestor cultural, professor da Universidade de Sorocaba e mestrando no Departamento de Educação da UFSCar Sorocaba, com início no próximo dia 18. Sem mais, reitero meus votos de extrema estima, cordialmente, Carmen Machado, secretária de Esporte, Cultura e Turismo. Todos convidados, então, a participar. Vereadores, a palavra continua livre. Passamos à ordem do dia, então. Peço ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro, então, aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento. Nós, vereadores abaixo assinados, solicitamos à mesa, depois de ouvido o plenário, seja submetido em regime de urgência especial, artigo 137 e seguintes do regime interno, o projeto de lei número 003/2017, de 23 de maio de 2017, que dispõe sobre a transferência de recurso para a Santa Casa de Misericórdia, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências. Vereadores assinam Cleide Maria Vieira da Silva, Clodoaldo Soares de Almeida, Fernando Duarte, Hélio Rossi, João Abdala Marum, Miguel Marcelo Sobrinho, Sérgio Ventura e Sidney de Jesus dos Santos. Sala das Sessões, 23 de maio de 2017. Solicito a manifestação do plenário nos termos regimentais com relação ao requerimento solicitando a inclusão do projeto de lei número 3, 2017, na ordem do dia. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se levantar.
requerimento foi aprovado. De acordo com o artigo 140 do Regimento Interno, designo como relator especial para o presente projeto o vereador Fernando Duarte, presidente da Comissão de Justiça e Redação, o qual passa a emitir seu parecer. Parecer favorável à aprovação. Projeto de Lei número 003/2017, de 23 de maio de 2017, dispõe sobre a transferência de recursos para a Santa Casa de Misericórdia, autoriza e a abertura de crédito adicional, suplementar e dá outras providências. Projeto de Lei número 3/2017 está em discussão. Projeto de Lei número 3/2017 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que forem contrários queiram se levantar. Projeto de Lei número 3/2017 está aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 16ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontram gravadas em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de todos os presentes, dos ouvintes da Rádio Transversal FM e dos internautas que nos acompanharam. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e boa noite.